Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musso Pimentel, eu estou hoje novamente com Daniel Gardner e hoje nós vamos continuar um pouquinho sobre a questão de apologética. O Daniel gosta bastante de apologética. Eu curto. Por que você pra gosta de caramba. apologética? Cara, eu curto porque a apologética, na verdade, Deus usou a apologética e professores de apologética para ajudar a fundamentar a minha fé. Eu estava passando por uma fase assim onde eu estava realmente sem norte e não sabia exatamente como responder certas perguntas que são difíceis de responder, e Deus usou um dos meios foi a apologética. Então eu curto pra caramba. Eu acho que é normal quando a gente nasce no lar evangélico ou você está lá há um bom tempo, você vai entrar na faculdade, você vai começar a ser questionado. A apologética ela se torna uma ferramenta muito útil na vida do cristão. A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco, mas no último vídeo que a gente falou mais ou menos sobre apologética, sobre a questão de dúvidas, você falou algo um pouco polêmico que deixou algumas pessoas de cabelo em pé. Você falou que a gente pode desacreditar de tudo na Bíblia e acreditar só na ressurreição de Jesus Cristo, o resto pode ser falso? É isso que você falou? Não é bem isso. Não é isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso, Vinícius. Na verdade, o ponto ali é que de pessoas que acreditam que o mundo foi criado em 6 dias, que Abraão era uma pessoa verídica e todos os outros detalhes que eu chamei de periféricas da Escritura, o inferno está cheio. Ou seja, você pode acreditar que alguns aspectos da historicidade do texto bíblico são verdadeiros e mesmo assim morrer sem conhecer Jesus Cristo o Salvador. Então, o ponto fundamental da fé cristã é se Jesus Cristo de fato ressuscitou ou não. Se ele não ressuscitou, então você está desperdiçando o seu tempo correndo atrás de outras perguntas. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Isso. Então, o conselho ali que foi dado era para alguém que está lutando com a sua fé. Não seja distraído pelas outras perguntas, que também são boas perguntas e precisam receber uma resposta, mas não precisam receber uma resposta agora, neste momento. Então, na verdade, você está falando de um ponto de partida. Exatamente. Comece com a ressurreição de Jesus Cristo. Comece com a sua alma. Tenha a sua alma em segurança. Saiba quem é aquele que morreu e ressuscitou no seu lugar. Feito isso, cara, você vai com muito mais calma e tranquilidade e paz considerar aquelas outras perguntas que eu chamo de periféricas, mas não no sentido de elas são menos importantes aquele que deseja ter uma fé robusta. Não, eles são importantes, mas não tão importantes quanto a sua fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus é importante, não Amém. tem nada não importante, nenhuma doutrina Amém. é não importante, mas tem doutrinas mais importantes. Exatamente. Tem doutrinas mais centrais da nossa fé. Sim. E não adianta muito você ficar debatendo as secundárias se a primária não está bem estabelecida. Exatamente. Então vamos para o assunto de hoje, né? Vamos lá. Lidando um pouquinho com a apologética, vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento ele pode ser confiável? Por exemplo, o Bart Ehrman, que é um estudioso do Novo Testamento, ele é professor do Departamento Religioso da Universidade da Carolina do Norte, ele era evangélico e depois se tornou um agnóstico. Apesar dele falar que Jesus, a figura Jesus existiu, o que ele vem falado muito na internet, e os vídeos dele têm alcançado muita gente, é que o Novo Testamento foi tão copiado, tão copiado, tão copiado, que basicamente foi adulterado. Você não pode saber o que foi escrito lá atrás. Né? Que tem milhares e milhares de variações, que... Então não dá para saber o que Jesus falou, que tem o Jesus da história, tem o Jesus da fé, e assim ele vai picotando tudo ao gosto do cliente. Mas a gente pode confiar no Novo Testamento? Bom, levanta-se então uma ideia de que um texto que foi copiado, eles vão dizer inclusive revisado e traduzido ao longo de tantos milhares de anos, não pode ser a fonte da nossa fé. Nós não podemos confiar num texto que vem sendo copiado de uma pessoa por outra e chega às nossas mãos, não aquele texto original, não uma folha que foi produzida naquele primeiro século, mas sim uma cópia do cópia da cópia, né? E para isso, eu estava ouvindo a entrevista num outro podcast, o White Horse Inn, que é do Michael Horton, e ele conversa ali com Daniel Wallace, que também tem PhD, ele critica ali, ele é um crítico textual, é isso? Seria o termo, né?
E o Daniel Wallace vai oferecer ali algumas respostas que realmente ajudam a gente a responder essas dúvidas. Aliás, o Wallace é um bom nome para quem tem esse tipo de dúvida. Ele fala bastante sobre esse assunto. Ele tem uma paixão por esse assunto, né? E aí, uma das maneiras que ele vai ajudar a responder essa dúvida é dizer o seguinte: olha, sabe aquele jogo de telefone sem fio, né? Onde eu conto para você, você conta para outra pessoa, e quando chega no final é uma história totalmente absurda, né? Ele falou, muitas vezes nós pensamos que o texto bíblico foi copiado assim, foi copiado desta maneira. Mas primeiro, o texto bíblico foi copiado por escrita, né? Não foi uma tradição oral. E isso já muda o jogo, né? Se eu anotar aqui, o Vinícius é o cara, e passar para você depois anotar também, quando chegar lá na 10ª pessoa, pode ser que o Vinícius vai ter um acento onde não devia, alguma coisa assim. Mas a frase vai ser completa, vai ser a mesma frase. Ou seja, o jogo perde a graça. Porque quando é por escrito, você pode conferir o que o outro escreveu. Não é que nem o jogo de telefone sem fio, onde eu falei para você e pronto. A outra pessoa já nunca vai ouvir da minha boca o que eu falei para você, entendeu? Perde-se. A partir do momento que eu falei para você, não tem volta, não tem como conferir a 3ª ou 4ª pessoa. Já o texto por escrito tem como conferir. E foi desta maneira que o texto, especialmente do Novo Testamento ali, foi copiado. As pessoas podiam voltar ao primeiro século, ao texto original, e copiar e conferir suas cópias com o original. Tanto que o Daniel Wallace vai falar, por que aqui nós não temos o texto original? Porque ele foi gasto. Gasto como? Sendo copiado, sendo conferido. Né? Ele não simplesmente desapareceu do nada. Né? Então, esse é um elemento que nós precisamos entender sobre o texto, a maneira que ela foi copiada. Um segundo ponto aqui... Calma, deixa eu só falar uma coisa desse primeiro ponto. Às vezes o pessoal pensa, né, e já foi muitas vezes falado isso, que as coisas são passadas por tradição oral, inclusive no Antigo Testamento também, que a tradição oral era forte, tal. Apesar da tradição oral existir, não só a tradição oral, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento fala de livros sendo escritos antes mesmo do Pentateuco. Citando livros sobre guerra, citando outros livros. Então, assim, a tradição escrita dentro dos judeus é algo proeminente. Na mentalidade judaica, aquilo que é importante, e especialmente as questões religiosas, eram escritas. Tanto que dentro da arca tinha o quê? Uma cópia dos 10 mandamentos, a lei tinha que estar lá, tinha que ter uma cópia para o rei. A questão sempre se valorizou a escrita dentro da mentalidade judaica. Então a gente chegar e pensar que era tudo só um telefone sem fio é um pouco não considerar a história. Sim. Apesar de que, ainda assim, a tradição oral ser forte. Você vai no Novo Testamento, por exemplo, Paulo parece citar várias vezes trechos que foram escritos. Né? Tem toda a discussão lá sobre o evangelho de que pegaram fontes, mas aparentemente havia escritos, né, registrados a história de Jesus e outras coisas até antes das primeiras cartas serem escritas. Então, a mentalidade que tipo é só oral, ela não parece corroborar muito com a história. Exatamente. Mas em segundo lugar? Em segundo lugar, Vinícius, quando você tem muitas cópias, isso para nós é um ponto positivo e não um ponto negativo. Quando você tem muitas cópias, os erros óbvios ficam ainda mais óbvios ainda. Ficam ainda mais claros. Né? Quando você tem só um papelzinho que está escrito Vinícius é o cara, e um outro que diz Vinícius é o cabra, aí realmente fica difícil você escolher entre eles. Mas se você tem 10 dizendo uma coisa e só um, fica óbvio qual que é o errado. Eu sou o cara e não o cabra. Exatamente. No caso. Né? Há dúvidas. Mas... Desculpa, Vinícius, não podia deixar quieto uma piada de mau gosto ali. O que se ressalta aqui, Vinícius, é que não houve somente uma linha de transmissão. Isso é muito importante. Nós geralmente pensamos que o texto foi passado para Vinícius, e Vinícius me passou, e eu passo para os meus filhos, e os meus filhos vão passar somente para os seus filhos. Há uma só linha de transmissão. Ou seja, se você zoou o texto, se você fez uma alteração lá, então o texto que eu recebi
tem não só as suas falhas, as suas corrupções, mas eu vou acrescentando, às vezes por engano, as minhas corrupções, passando para o meu filho. Ou seja, o cara que recebe lá embaixo, ele recebe um texto totalmente zoado. Se fosse somente uma linha de transmissão, o Daniel Wallace vai dizer, possivelmente a gente teria um problema, ainda que, assim, tem alguns aspectos ali a ser considerado. Mas o texto bíblico não foi passado dessa maneira. Foram, cara, ao redor do mundo, por assim dizer, foram muitos polos que tinham suas próprias cópias do texto original. Uhum. Ou seja, se eu, aqui na igreja de Éfeso, eu desconfio de um certo versículo que diz assim, o elefante é um animal sagrado, eu desconfio, eu posso ir para a igreja de Corinto e falar, cara, empresta ali a sua cópia de Marcos. Uhum. Vamos conferir? Ou eu posso ir para outra cidade. Egito. Enfim, você tem uma diversidade de cópias que não vem somente de uma pessoa. Sim. Que eu não preciso voltar sempre ao Vinícius e falar, mas é isso mesmo? Você fala assim, é isso mesmo. Entendeu? Até as pessoas têm a ideia que se Deus inspirou um texto, ele basicamente tinha que ter escrito o texto numa folha de ouro que duraria para sempre. Uhum. As pessoas, então, tipo, se tem cópia, então não é algo divino. Às vezes a gente esquece que Deus age na história de forma orgânica. Deus inspirou as pessoas de forma orgânica, Deus age na história de forma orgânica, Deus se revelou no meio da história. Deus não fez uma coisa atemporal de revelação, ele consolidou a revelação dele na escritura, mas ele se revelou na história. Deus age de forma orgânica com o ser humano. E mesmo se tivesse só um, em ouro, sem adulterado, a pessoa poderia chegar e falar, tá, mas será que essa é realmente, ou será que alguém fez uma cópia e trocou o que ele queria trocar? Na verdade, o fato de ter múltiplas cópias é melhor do que uma cópia só. Mesmo que essa cópia pode, tecnicamente, ter sido preservada. Porque você não vai conseguir saber se aquela cópia é, de fato, a cópia original. Então, com uma cópia só, você não vai ter tanta certeza. Com várias cópias, como você falou, você pode tentar ver o que tá cabra e não cara. E fica muito mais fácil você detectar os erros. Que, de fato, assim, as pessoas... Especialmente ali nos primeiros séculos, Vinícius, o Daniel Wallace vai comentar isso. Os caras que fizeram as cópias do texto original não eram profissionais da área, né? Eram pessoas comuns, né? Que não, inclusive, esse é um ponto positivo, que como eles não dominavam a linguagem, eles não tinham tanto o dom de criar, de inserir pensamentos ali que combina com o tom e a linguagem do grego ali, entendeu? Os erros deles são bem mais grotescos, digamos assim. São erros mesmo onde, tipo, tá escrito cabra em vez de cara, onde qualquer cidadão que olha e fala, espera aí, tem algo errado. É só mais tarde que você vai ter profissionais da área pegando o texto e fazendo cópias, aquelas cópias todas bonitas. O que isso nos mostra? Cara, isso aqui é muito legal. O Daniel Wallace vai destacar aqui. O texto bíblico foi copiado às pressas. Por quê? Eles queriam que todo mundo soubesse das boas novas do Evangelho. Não era aquela coisa de, não, eu tenho a minha cópia, e até eu demorar, até eu terminar uma outra cópia exata, você não vai ler a Epístola de João. Espera sair todo o Novo Testamento. Não era assim não. Era tipo, cara, aqui ó, Evangelho de João, leva, prega, divulga, faça as suas cópias, entendeu? Se precisar, tem mais cópias aqui que eu coloco à sua disposição. Era mais essa o sentimento daqueles homens que faziam as primeiras cópias. Uma coisa só ressalva é que às vezes os evangélicos, muitas vezes, porque eles têm a Bíblia já traduzida, eles vão falar, aqui eu tenho o texto consolidado, tudo mais, mas gente, teve cópias. Sim, tem cópias que discordam. Às vezes as pessoas ficam chocadas com isso, mas tipo, todo mundo que já estudou um pouquinho sobre manuscritologia, no Novo Testamento, sabe que tem cópias divergentes. Sim, claro. Não é tipo, pronto, minha fé afundou. Né? Sim. Tipo, milhares de pessoas estudiosos já sabem que tem cópias e creem mesmo com as cópias, porque eles creem que essas cópias, em vez de enfraquecer o texto, vão fortalecer a gente chegar até o texto original. Claro. Cara, se até por exemplo, você já viu o caso de o certidão de nascimento saiu errado com o nome? Cara, se até em documentos desse nível, a gente hoje, em pleno 2017, século 21, a gente está fazendo esse tipo de erro. Pô, cara, imagina há 2000 anos atrás. Tinha alguns erros também. Mas também, graças a Deus, nós temos as muitas cópias. E entre elas, vamos já entrar no segundo ponto. Vinícius, você sabia que estima-se
que há 400 mil variações, meu amigo, entre todos os manuscritos do Novo Testamento. Mas como eu posso crer diante disso? Né? É de ficar boca aberta. 400 mil variações. Ou seja, o Bart Ehrman, ele vai falar na palestra mesmo. Ele vai dizer assim, na verdade, ninguém sabe exatamente o que o texto original disse. Porque há tantas variações entre si, e toda vez que é descoberto um novo manuscrito, aquele manuscrito vai ter variações também. Ou seja, está sempre a aumentar o número de variações. E aí? Cara, o número... E é interessante que ele só para aí, né? Só ele para aí. Falou o grande número... Você lança a dúvida... E para aí. Nem serpente, né? É serpente do Éden. Você semeia ali a dúvida e deixa as pessoas voltarem para casa pensando, puxa, realmente, 400 né? mil, né? Exato. Deve ter outro evangelho de João totalmente diferente, né? Sim, pois é. Já pensou você receber ali um manual de... por exemplo, como montar uma mesa de escritório, alguma coisa assim, e tem 400 mil variações, então não vou conseguir nunca fazer o que é o certo. Bom, vamos lá. Respire fundo. Aí o Daniel Wallace vai falar, cara, mas a grande maioria, mais de 70% dessas variações são variações na hora de soletrar uma palavra. Não é nem possível traduzir essas variações. Não é uma coisa que altera, puxa, aí veio para o português, em vez de cara está escrito cabra. Não, são erros ali no grego, que o próprio tradutor, quem entende grego, ele vê. Né? Tá escrito Vinícius com 3 i, quando na verdade devia ser 2. Ou tem um acento no segundo i quando devia ser no primeiro. Entendeu? Aí são esse tipo... Você sabe escrever meu nome mesmo. São esse tipo... Ó, cara, o seu nome, Muscle Man, cara, daqui 200 anos vai evoluir. Você tá ligado, já né? perdi um N. Provavelmente? Sério mesmo? Porque Muscle Man vindo da Alemanha provavelmente tinha 2 N's. Então, pronto. E o Muscle, na verdade, é M-U-S-C. Né? O seu sobrenome é M-U-S-S, né? Porque Muscle Man é homem de músculos, né? Não é isso que significa, mas vamos voltar. Não, vamos lá. Não é isso. Significa? Sério mesmo? Não. O que significa? Possivelmente rato. Rato? Muscle? É. Porque não... Alemão. Tá, alemão. Ou estrangeiro. Ou estrangeiro. Então, de fato, eu posso ser um muçulmano que era estrangeiro lá e que virou cristão. Olha só, cara, que da hora. Então, você vê como as coisas vão evoluindo, né? Isso aqui é um caso clássico. E você sempre foi jardineiro mesmo. E eu sempre fui jardineiro, sempre gardener, Então tá né? bom. Mas ainda que eu não levo muito jeito pra isso. Puxa. Voltando à fita. Você sabe que vai tudo isso pra lá, né? Então, a grande maioria desse número, Vinícius, são os erros ortográficos. Eles não vão alterar as frases ou o significado das palavras. E não vão alterar, inclusive, as traduções que foram feitas. Mas são erros ali onde o cara tossiu e escreveu errado. Entendeu? Ou a região onde ele morava escrevia a palavra de tal forma, de forma diferente. Beleza. Os outros erros que o Daniel Wallace vai destacar é, por exemplo, ele tem uma coisa lá no grego, infelizmente eu não sou uma autoridade quando o assunto é grego, ou qualquer outro assunto, mas tem o tal de N, the moving N, né? Porque você sabe no inglês, às vezes você vai colocar a N ou só o A, né? Que no português não traduz, mas seria mais ou menos dizer o árvore em vez de dizer a árvore. Uma coisa meio assim, um exemplo bem tosco aqui que eu dei. Mas uma grande parte dessas variações são desse tipo, onde não muda em nada, Vinícius, a tradução ali do texto. Outra coisa, a linguagem do grego, ele é bastante flexível. Por exemplo, o Daniel Wallace vai dizer, para você escrever a frase Jesus ama Paulo, você sabia que existem 16 maneiras de você escrever isso no grego que sempre vão traduzir Jesus ama Paulo. Sem contar, ele vai dizer, com os sinônimos ou até as variações de se escrever a palavra agape, por exemplo. Tem várias maneiras que você pode escrever a palavra. Então, quando na verdade você considera todas essas variações, são... Cara, diz ele que chega até quase 500 variações. Mas quando você vai traduzir a frase, é sempre Jesus ama Paulo.
Logo, quando você escuta 400 mil variações, o Wallace vai dizer, cara, na verdade são 1/4 de 1% de todas aquelas variações que realmente são significantes. Sim. E significantes em qual sentido? Que realmente a palavra é diferente da outra e ambas podem encaixar. Então você tem que procurar um manuscrito mais antigo para ver quais das duas está certo. Mas ele vai dizer, mesmo assim, nenhuma dessas variações, de 1/4 de 1% de 400 mil variações, vai alterar uma doutrina ou uma afirmação da fé. E isso aí, geralmente o pessoal tenta semear, tipo, puxa, pode ser que tem uma variação que vai dar a entender que Jesus não é Deus, hahaha. Mas na verdade não. Se você pegar todas as variações e considerá-las, nenhuma vai colocar em xeque a fé ortodoxa. Uma coisa interessante, você pegar a sua Bíblia, e você vai conseguir ver essas variações mais relevantes quando tem uma nota no texto e eles colocam outra possível tradução. E sim, tem algumas, mas não são tantas, entendeu? Não é tipo, nossa, mudou totalmente o texto. Exato. Eu tenho outro evangelho de Marcos aqui, onde Jesus disse, eu não sou Deus, claramente. Entendeu? Não tem essas coisas não estão lá. E, novamente, a nossa fé não está baseada num versículo, num outro versículo, assim, não é mais um contexto geral que a gente estabelece doutrinas, estabelece verdades. Um caso clássico é aquele adendo de 1 João, né, que fala que os três são um, que é um texto que prova a trindade, tecnicamente, que provavelmente foi colocado depois, porque os manuscritos mais antigos não têm. Só que tirar isso não torna a gente agora unitarista. Exatamente. A doutrina da trindade continua lá, espalhada por todo o texto bíblico, como fundamento e pressuposto de todo o texto bíblico. Então, essas pequenas variações, às vezes até de coisas que foram acrescentadas por traduções posteriores, a gente consegue identificar. É o que é chamado de baixa crítica, né? Aquela baixa crítica, onde você consegue ir no texto, ver qual que é o manuscrito mais antigo, mais confiável, e tem essas coisas também. Cara, um caso que o Daniel Wallace vai comentar é Marcos 1:41, que é quando Jesus parece que ele cura ali o leproso, né? E aí alguns textos vão dizer que Jesus olhou com compaixão. Já outros textos vão dizer que Jesus se expressou com raiva. Só isso que muda. O que isso muda a respeito de Jesus Cristo? Algumas pessoas vão tentar sugerir, tá vendo? Jesus não é compassivo. Ele não é aquele Deus bom que ama a criação. Mas, na verdade, se você pegar ali o contexto, no capítulo anterior, os próximos capítulos, ali, em vários momentos, Jesus está com raiva. Ele está com raiva do povo, da falta de fé. Ele está cansado também. Ali, o texto vai deixar isso bem claro. O pessoal no templo. Pois é. Então, na verdade, aquela tradução, ela até encaixa no seu contexto, mas não muda em nada o que está sendo dito ali. Jesus curando o leproso, mostrando o poder divino que ele mesmo é por ser Deus, né? São esses tipos de variações que o Daniel Wallace vai chamar de significantes, mas não significantes no sentido de que muda a nossa fé, mas que merece realmente pausar ali, considerar e conversar com outros PhD de texto crítico, né? Os caras vão estudando. Bacana demais, cara, que da hora. O Daniel Wallace estava comentando que ele pegou todos os textos do século VIII, se não me engano, todos, e estudou um por um, anotando as suas variações entre si. E aí o século IX já tem bem mais. Ele falou que ali ele não conseguiu ainda estudar todos. Mas, puxa, cara, para quem gosta do assunto, tem uma riqueza ali que dá para se aprofundar e dá até vontade de entrar nessa área, né, Vinícius? De começar. Mas aí tem que fazer aula de grego, hebraico, não sei o que. Abençoe, meu irmão, não, aí já é fora da... Mas vamos lá. Tendo todas essas mudanças. Sim. E vamos lá. A gente pode falar que é autêntico? Todo esse negócio não vai falar, é cópia da cópia, a gente não pode saber se é autêntico. Bom, como é que se estabelece ali a autenticidade de um texto? É comparando ele com o que você tem em mãos, né? Aqui você vai ter um caso, cara, a minha pronúncia é terrível. Qual que é o escritor do Iliad? Homero, valeu, obrigado. Nós temos hoje, sobreviveram daquele texto que ele escreveu, 2.200 cópias. Né? Há 50 anos atrás, só. Achava-se que era 600 e tantos. Descobriram mais, tudo mais.
né? E não são só manuscritos por completo, são trechos, né? Partes, tudo bem. Beleza. Nós com 2.200 cópias do texto dele, o mais velho, cara, era uma cópia que veio há 500 anos depois dele. E todo mundo lê, lida de boa. É claro, né? Porque ali, querendo ou não, você tem que lidar com o que você tem em mãos, né? Você não tem uma cópia que saiu da mesa dele escrito... Acho que o pessoal não entende isso. A gente está tratando de textos antigos aqui, né? Sim, claro. Textos de 2.000 anos atrás, até mais, entendeu? Não é como se a gente pudesse pegar, vamos conversar ali com o autor e pegar o texto dele. Ou, por exemplo, a gente lê um monte de negócio de Machado de Assis e cadê o texto original? A gente assume, entendeu? Que as cópias estão sendo bem preservadas, a tradução... Não tem tradução, mas enfim. A gente está tratando de um texto antigo. Sim. Que normalmente você nunca vai ter a primeira cópia. São cópias de cópias, e é assim que se preserva o texto antigo. Sempre foi assim. Detalhe, Vinícius. Esse texto do Iliad é o mais bem preservado. Na verdade, o segundo mais bem preservado, porque o primeiro é o texto bíblico. Mas é o segundo. Ou seja, você não vai ter outro texto dos autores clássicos ali, seja em latim, seja em grego, que tem tantas cópias. A maioria, Vinícius, a maioria vão ter 2 ou 3 cópias somente. Que é uma cópia que veio 1000 anos depois que o cidadão escreveu aquilo, entendeu? Então, eles fazem ali uma média dos textos clássicos, a média é 50 cópias de cada texto, mas a maioria deles, o Wallace vai falar isso, tem 2 ou 3 exemplares. Né? Tem muitos alguns fora da média que vão puxar a média para cima. Beleza, mas aí o texto bíblico então. O texto bíblico, só em grego, você tem mais de 5.000 cópias. E um texto... Totais e parciais. Isso, totais e parciais. E o mais antigo, o fragmento mais antigo, aparece logo no primeiro século, cara. Então, é uma questão de décadas após o original ser escrito que você já está achando ali cópias e está descobrindo ainda. E todos eles vão apontar para a mesma fonte, o mesmo texto. Jesus estava entre nós, disse essas palavras, morreu na cruz, ressuscitou, é o Salvador, Rei dos Reis. Até os elementos centrais, você tem até textos de incrédulos que comprovam o assunto. E é interessante, esse criticismo, digamos assim, né, essa desconfiança absurda do texto antigo, se você continuar assim, para de estudar história. Você não vai saber nada da história antiga. Porque todos os personagens antigos, vamos lá, Platão, os filósofos gregos, os conquistadores, os reis da época, é por manuscritos preservados e depois com cópias muito antigas, muito posteriores. Entendeu? Cara, ontem à noite passou uma matéria na televisão. Uma pessoa foi entrevistada. Eu assisto hoje. Como é que eu tenho certeza que aquele cidadão disse aquelas palavras? Porque eu tô assistindo uma cópia daquilo que realmente aconteceu. Não tem como eu voltar e me inserir naquele momento exato. Eu preciso acreditar que aquela cópia... está sendo fidedigna. Exatamente. Uma coisa interessante foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, que foi uma das grandes descobertas arqueológicas da era, por assim dizer. Lá você tinha Isaías, e estava igual o Isaías que a gente tinha, que veio por outras linhas, entendeu, de cópia e de tradução. Toda, digamos assim, a arqueologia, na verdade, está apontando para a confiabilidade das escrituras, e não o contrário. Todas essas cópias, todos os novos descobrimentos não estão apontando para a gente não dá para confiar nesse texto porque ele foi totalmente adulterado, mas justamente o contrário, que ele está sendo bem preservado. Exatamente. E mesmo essas cópias, essas múltiplas cópias que a gente tem, na verdade, nos ajuda a chegar até o texto original. A gente não está numa luta desesperada, preciso achar um texto do primeiro século para resolver todos os pepinos. Não, a gente já tem um texto. E quanto mais a gente vai descobrindo, só vai apontando, vai dando confiabilidade, é isso? Isso. Confiança quanto à autenticidade dos textos antigos, com certeza o Novo Testamento é o mais confiável, o mais próximo da fonte, o com mais cópias, o que mais vai ajudar a gente a chegar ao texto original. Se você considerar, Vinícius, as outras idiomas, traduções? As outras traduções no qual o Novo Testamento foi traduzido, existem 25.000 cópias do Novo Testamento. Isso considerando latim, enfim, cara, é muita cópia de não só, por exemplo, o livro Marcos, por exemplo, mas do Novo Testamento, cara, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Graças a Deus. Bom,
queremos recomendar alguns livros para você. A gente vai colocar lá no blog postagens extras para você estudar e aprofundar o assunto. Só que, em última instância, esses argumentos são bons, mas a palavra de Deus, que a gente crê nesse aspecto humano, natural da questão, mas a gente crê num aspecto espiritual, que a palavra de Deus se autoconfirma. Sim. O fato de você saber que o manuscrito foi razoavelmente preservado e a gente tem de forma confiável no Testamento não vai levar alguém a crer. Claro. Você tirou aqui uma barreira. Eu acho que, nisso eu gosto muito do que o Piper fala, que as escrituras provam a si mesmo pela sua glória peculiar, né? Que é o livro que a Fiel lançou. E ela se revela verdadeira pelo seu conteúdo. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer é expor a pessoa ao texto bíblico. Amém. Porque muitas pessoas que copiam coisas da internet, não todas, o Herman era evangélico, entendeu? Mas muitas nunca leram a Bíblia. Eles pegam um artiguinho lá de contradições do cristianismo, contradições da Bíblia, e nunca chegaram a ler e ter contato com o texto bíblico. E isso aqui é o texto do Glória Peculiar, esse livro do Piper, é uma boa base para a gente entender que a palavra de Deus não volta vazia. Ou ela vai levar a pessoa a conhecer o Evangelho, ou ela vai endurecer a pessoa e refreá-la, por assim, endurecê-la ainda mais. Se você estiver à procura de um livro, Vinícius, que está esgotado, né? Eu vou recomendar... Vida Nova, vamos reimprimir. Eu vou recomendar o livro Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia, que na verdade é uma coletânea de artigos. O próprio Daniel Wallace escreveu um artigo, você tem ali o John Piper escreveu, o Wayne Grudem, entre outros. É uma coletânea de artigos publicado pela editora Vida Nova, muito bacana, para alguém que quiser saber mais fatos e tudo mais. A gente vai colocar outros livros sobre esse assunto, confiabilidade, lá no blog. Esse livro também do Ministério Fiel, Porque Confiar na Bíblia, é um livro curto que você pode trabalhar com um incrédulo, e ele vai seguir a mesma linha que você seguiu lá no VCast passado, da ressurreição. Se a ressurreição é verdadeira, e Cristo então é quem ele é, o que ele afirmou sobre a Escritura deve ser ouvido. E Cristo sempre afirmou que a Escritura não pode ser abalada, não pode ser quebrada. Ele sempre citou o Antigo Testamento com confiança. Então esse é um bom caminho de você chegar, não pelos manuscritos, mas pela pessoa de Cristo Jesus. E por fim, esse futuro lançamento da Fiel, cara, tá top isso aqui. São 40 questões para se interpretar a Bíblia, do Rob Plummer. E aqui, quando a gente fala de contradições do Antigo Testamento, o pessoal sempre vai colocar Paulo contra Tiago e essas coisas assim. Então, leia esse texto. Né? Aprenda a interpretar a Bíblia antes de você falar que tem contradições, porque elas são harmonizadas, todas elas. Obviamente há diferenças de interpretações, mas elas são harmonizadas. E esse é um bom livro que a Fiel vai lançar sobre hermenêutica. E ele é um livro bem acessível, ele não é um livro técnico sobre hermenêutica. Ele vai trabalhando com perguntas e respostas que vão ajudar a pessoa a compreender a Bíblia e como entendê-la melhor. Bacana. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha sido fortalecido na sua fé, na palavra de Deus. E continue a conversa. Como são formas que as pessoas levam, tentando descreditar a Bíblia e o Novo Testamento. E se você gostou desse vídeo, como sempre, se inscreva, deixe seu joinha, ative o sininho para você receber notificações e comente. É isso aí, Vinícius, o Cabra. Valeu, gente. Cara.